Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, hoje vamos conversar sobre os filhos de Adão e Eva antes da queda, antes do pecado. Muitas pessoas dizem que não houve, que Adão e Eva não tiveram filho antes da queda, antes do pecado, antes deles pecarem. E só foram ter filhos, gerar filhos depois da queda, depois do pecado. Vamos ver o que a palavra de Deus nos mostra. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. O que significa essa palavra aqui, conheceu? Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Bem, se essa palavra conhecer aqui estivesse no sentido de que eles não se conheciam, estavam se conhecendo naquele momento, então ela não seria mulher dele, né? Porque eles estavam se conhecendo naquele momento, ainda iria se casar. Mas aqui diz que conheceu Adão a Eva, sua mulher, era mulher dele. E ela concebeu e deu à luz a Caim, está falando de filhos. Só que aqui está falando de filhos, né? De filho, após o pecado, né? Após a queda. Vamos lá. Então, esse sentido aqui da palavra conheceu não é no sentido que não se conhecia e passaram a se conhecer naquele momento, mas sim que tiveram relações. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Então, o sentido aqui da palavra conheceu, que a Bíblia utiliza conheceu, o tradutor usou a palavra conheceu aqui, é no sentido que teve relações com Eva. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Deu à luz Caim. Bem, isso aqui foi após a queda. Adão e Eva já tinham pecado. Aí o que acontece aqui, nesse versículo? Estou falando para pessoas que acreditam, que já conheçam a palavra bíblica, a palavra de Deus. Já tenham lido o livro de Gênesis. E que tenham compreendido. O que é que diz aqui nesse versículo? Hoje me expulsa desta terra, e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Aqui nós sabemos, né? Nós que temos entendimento da palavra, que aqui Caim falando para Deus, que Deus o estava expulsando daquela terra, porque ele tinha matado o irmão, né? Tinha matado Abel, tinha matado o seu irmão. E Deus o estava expulsando daquela terra, de onde ele morava, né? Hoje me expulsa desta terra, e terei que me esconder da tua face. Ele estava sendo expulso, Caim estava sendo expulso. E depois que ele foi expulso dessa terra, ao qual ele morava, o que aconteceu? Então Caim saiu da presença do Senhor e foi morar na região de Nod, que fica a leste do Éden. Ele saiu da presença do Senhor, e mesmo ele tendo matado o irmão, mesmo ele tendo já ser após o pecado, ele estava na presença do Senhor. Tanto que ele estava falando com Deus, né? Então Caim saiu da presença do Senhor e foi morar na região de Nod, que fica a leste do Éden. Ele foi morar em outra região, em outro local. Ele saiu daquela terra. O Senhor o expulsou. O expulsou daquela terra, porque ele tinha matado o irmão. E foi o que aconteceu. Conheceu Caim, sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. Bem, é aqui que está a dificuldade para muitas pessoas. Porque quando Caim é expulso da terra, daquela terra ao qual ele morava, por ter matado o irmão, ele sai da presença do Senhor e foi morar na região de Nod. Quando ele chega nessa região, ele conhece uma mulher, mas no caso aqui não está dizendo que ele conhecia uma mulher, está dizendo que ele conheceu Caim, a sua mulher. Então esta mulher já era mulher dele. Não é que ele chegou aqui e encontrou uma mulher, a qual ele não conhecia, e passou a enamorar ela, né, a paquerar ela,
e ali ela se tornou mulher dele. Não. Aqui está falando no sentido que a mulher já era mulher dele, ó. E conheceu Caim, a sua mulher. E ela concebeu e deu à luz a Enoque. Igualmente aqui, quando eu mostrei, conheceu Adão a Eva, sua mulher. A palavra conheceu está no sentido de teve relações. Adão teve relações com Eva. E conheceu Adão a Eva, teve relações. Aqui também é o mesmo sentido da palavra. E conheceu Caim, a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Não é que ele conheceu. Muitas pessoas perguntam, bem, Caim saiu da presença de Deus, saiu lá daquela terra, chegou nesse local e encontrou uma mulher, conheceu uma mulher e casou, e teve filho com ela. E essa mulher, de onde é que ela veio? Mas a interpretação do texto não é este. A verdadeira interpretação, o que o texto está a nos dizer, é que Caim teve relações com sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque, o nome de seu filho. Caim teve relações com a sua mulher. Ele já tinha uma mulher. Provavelmente, quando ele saiu daquela terra, para outra terra, ele já trouxe a sua mulher. Ele já trouxe a sua mulher. O que acontece? O que acontece é o seguinte. Aí as pessoas ficam a perguntar, mesmo já tendo esse entendimento. E de onde é que veio essa mulher? Pois se só eram Adão, Eva, Caim e Abel, 4 pessoas, e Caim mata Abel, fica só 3 pessoas. De onde é que aparece essa mulher? Quem é esta mulher? A Bíblia não entra bem em detalhes sobre isto. Mas a Bíblia nos mostra claramente, ela nos explica que esta mulher não era uma mulher ao qual Deus tinha feito um casal Adão e Eva e tinha feito outras pessoas além de Adão e Eva. Não. Já existiam. Depois do pecado, quando Adão pecou, já existiam pessoas na terra, já existiam filhos de Adão e Eva na terra. Eles já tinham gerado filhos e filhas. Por isso que quando Caim sai lá da terra dele, ao qual Deus o expulsou, e ele vai para essa terra, né? Ele chega lá, ele tem relações com a sua mulher já é a mulher dele, e ela fica grávida e dá à luz a um filho. Colocou o nome de Enoque. Então essa mulher, ela era sim irmã dele por parte de pai e mãe, já veio de Adão e Eva. Olha o que acontece. Vamos entender, porque muitas pessoas dizem, não, mas a Bíblia não mostra que Adão e Eva tiveram filho antes do pecado. Só vai mostrar que tiveram filhos depois do pecado. Vem falar de Caim, vem falar de Abel. E se Caim matou Abel, aí então só ficou 3 pessoas. O pai, a mãe e o filho, né? O filho que matou o irmão. E essa mulher veio de onde? Mas a Bíblia não mostra assim. A Bíblia não... Ela nos mostra claramente que já existia, que Adão e Eva tiveram filhos, sim, antes do pecado. Ora, antes deles pecarem, antes deles caírem, eles já tinham filhos. Vou mostrar biblicamente. Peço perdão muitas vezes pelo erro de linguagem, às vezes me atrapalho aqui na linguagem, porque esses estudos que eu levo até vocês, essa palavra que eu levo até vocês, esses vídeos, não é um vídeo preparado antecipadamente, escrito e depois eu só releio. Não, é algo que eu vou mostrando os versículos e falando na hora. É algo que Deus me dá no momento, assim, questão de que eu faço na hora. Não é que eu escrevi e tenho escrito no papel e venho falar. Por isso que muitas vezes eu me atrapalho na linguagem. Mas peço perdão, em nome de Jesus Cristo. Vamos continuar. Caim teve relações com sua mulher, ele já tinha uma mulher, ele já levou essa mulher, acredito que ele já levou, e Caim teve relações com sua mulher, já era mulher dele. Então o que acontece? Vamos ver. Adão e Eva tiveram ou não filho antes do casamento? Casamento não. Antes da queda. Vamos ver. Aqui em Gênesis 3,16, Deus está a falar para a mulher, está sentenciando a mulher, Eva, depois que ela pecou, depois que ela transgrediu a ordem de Deus. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Quem está a nos dizer esse versículo? O versículo, não o meu entendimento, não o seu entendimento, mas o que está escrito.
Muitas vezes a gente lê um versículo bíblico e nós não o entendemos porque nós lemos rápido e nós damos entendimento ao versículo, o nosso entendimento, aquele que muitas vezes aprendemos de outras pessoas, vem muitas vezes inconsciente, a palavra vem na nossa boca e nós, não, isso é assim, assim, assim. Mas não é, nós devemos entender como está escrito. Entender pelo que está escrito e não pelo meu entendimento ou pelo seu entendimento. Vamos ver realmente o que está escrito. E a mulher disse, Deus falando para a mulher, multiplicarei grandemente a tua dor. Se Deus estava multiplicando grandemente a dor dela, é porque ela já tinha dor antes da queda. Antes da queda ela já tinha dor. Só que Deus estava multiplicando essa dor por causa que ela desobedeceu a Deus. E a tua conceição. O que é conceição? Gravidez. Vou mostrar isso. Vou mostrar o significado dessa palavra já já. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua gravidez. Com dor darás à luz a filhos. Olha aí. Se Deus estava multiplicando grandemente a dor dela, a dor da gravidez, é porque antes ela já tinha dor. Só que era poucas dores. Era pouca, devia ser pouca. Só que Deus estava multiplicando. Porque Deus não ia multiplicar uma coisa que não existia. Ele ia criar se não existisse. Ele ia criar. Mas aqui ele está multiplicando o que já existia. A dor da gravidez dela. Ela tinha dor durante a gravidez. E com dor darás à luz a filhos. Olha, ela passou agora, depois do pecado, a sentir dor ao dar à luz a filhos. Então, antes, quando ela dava à luz a filhos, é o que está escrito aqui, ela não sentia dor. Ela tinha dor, sim, durante a gravidez. Mas aqui, com dor darás à luz a filhos. Se vai dar à luz a filhos com dor, ela não tinha dor antes. Ou se tinha, era muito pouca. Porque aqui está dizendo que Deus estava multiplicando a dor. Mas aqui está dizendo que com dor dará à luz a filhos. Aqui sim, Deus está dizendo que a dor passou a existir na hora de dar a luz, né? Mas aqui não, aqui já existia. Multiplicarei. Mas aqui está dizendo, com dor darei a luz a filhos. Então o que acontece? Antes do pecado, antes da queda do homem e da mulher, Eva já tinha tido filhos. Adão e Eva já tinham filhos antes da queda. Vamos entender. Disse para a mulher, multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez. Olha aí o que é que significa a palavra conceição. Conceição significa gravidez. Disse para a mulher, Deus falando para a mulher depois que ela pecou, multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez. Quer dizer, se Deus estava multiplicando a dor dela grandemente, aumentou, né? Aumentou a dor que ela sentia na gravidez, é porque antes dela cair, antes dela pecar, ela já ficava grávida. E ela sentia dor, só que eram poucas dores. Deus estava aumentando a dor grandemente, é o que está escrito aqui. Tanto nessa tradução como nesta aqui, fala a palavra grandemente está aqui. Então aumentou grandemente. Então ela sentia antes poucas dores, mas já existia dores. Multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez. Com dor dará luz a filhos. Então, na certa, quando ela ia dar a luz, né, quando o bebê ia nascer, ela não sentia dor, mas aqui a dor passou a existir. Com dor dará luz a filhos. Ou já existia, mas a dor era pouca, né? Mas o que acontece é o seguinte: antes da queda, Adão e Eva tiveram filhos. Tiveram filhos. Filhos e filhas. É o que está escrito. Se Deus estava multiplicando grandemente a dor dela na gravidez, é porque antes ela já tinha ficado grávida. E sentia poucas dores. Deus estava aumentando a dor dela. E ela passou a ter dor ao dar a luz a filhos, é porque ela já tinha dado luz a filhos. É o que está escrito, meu irmão. Não tem como eu fugir do significado do que está escrito aqui, a não ser que eu queira enganar as pessoas e levar uma mensagem errônea. Mas é o que está escrito. Então vamos continuar. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Quando Deus criou o homem, ele criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. O homem foi criado à imagem de Deus. Homem e mulher os criou. Entenda, meus irmãos. Homem e mulher os criou. Por que Deus criou homem e mulher e não só homem? Ou só mulher? Porque é preciso de uma mulher e de um homem para gerar descendência, filhos.
de um homem, o homem sozinho ele não tem como dar a luz. A mulher sozinha também não engravida. Então Deus une o homem à mulher e dessa união vem a descendência, vem crianças, né? Vem a descendência humana. Mas Deus uniu o quê? Homem e mulher. O que passa disso aqui não é natural, não é criado por Deus, mas é a consequência do pecado. Mas isso é um outro assunto. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Bem, Deus criou homem e mulher. E o que foi que aconteceu? E Deus os abençoou, esse homem e essa mulher. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Olha o que acontece. Deus os abençoou e Deus lhes disse, Deus deu uma ordem: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. O que significa esta palavra que Deus disse? Frutificai e multiplicai-vos. Está falando claramente que após Deus criar o homem e a mulher, Deus abençoou eles e mandou que eles frutificassem, multiplicassem. Vamos entender numa linguagem mais fácil. Deus abençoou dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem. Tenham muitos e muitos filhos. Olha aí. Isto antes da queda. Aqui foi quando Deus criou o homem e a mulher. Deus os abençoou e deu essa ordem: frutificar e multiplicar. E enchei a terra. Encher a terra de quê? De banana, de laranja? Não, de filhos. De homem e mulher. Então você acha que Deus, tendo dado essa ordem não se realizou? Eles não obedeceram, não, nós vamos ficar aqui olhando um para a cara do outro, não vamos ter relação de maneira nenhuma, para não nascer ninguém, para nós não fazer a vontade deles. De maneira nenhuma, meus irmãos. Eles frutificaram, eles se multiplicaram, eles encheram a terra de gente. É o que está aqui, escrito aqui: enchei a terra. Agora aqui, quando fala terra, pode ser só aquele local ali, né? Porque não encher assim de um dia para o outro. Pode ser só aquele local ali, não quer dizer que tenha sido o planeta inteiro. Tem sido só aquela área ali, ou se estendeu por mais áreas. A Bíblia não entra bem em detalhes. Mas o que está escrito aqui é que Deus deu uma ordem: frutificar e multiplicar e encher a terra. Então o que acontece? Tenham muitos e muitos filhos. Eles tiveram muitos e muitos filhos. É o que está escrito. Porque está escrito aqui: frutificar e multiplicar, aumentai, né? Então eles tiveram filho antes da queda. É o que está escrito. Tiveram filhos. Por isso que quando Caim sai da sua terra e chega naquela terra, na terra de Nod, ele já leva uma mulher, ele tem sua mulher, ele tem relações com a mulher, com a sua mulher. Não está dizendo que ele encontrou uma mulher lá, o sentido não é esse. Ele é com a sua mulher, ele já tinha uma mulher, e ele gerou filhos. E de onde era essa mulher? Essa mulher era filhos de Adão e Eva antes da queda. Porque a Bíblia não mostra que foi após a queda que essa mulher nasceu. Mas o que acontece é que eles tinham gerado filhos e filhas antes da queda. Adão e Eva já tinham filhos e filhas antes da queda. Eles tinham frutificado, porque foi abençoado por Deus, e tinham se multiplicado. Então quando Caim sai e leva sua mulher, é porque já tinha outras pessoas além dele. Antes da queda já tinham gerado filhos e filhas. Então quando a Caim nasceu, já tinha pessoas provenientes de Adão e Eva. Não foi fora de Adão e Eva. Vamos entender. E os abençoou dizendo: tenham muitos e muitos filhos. Então, isso mostra claramente que Eva já tinha gerado filhos, já tinha tido gravidez. Por isso que essa palavra aqui, quando Deus fala a sentença para Eva, diz assim: multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez. Por quê? Porque ela já tinha tido gravidez antes. Acredito que muitas gravidez. E ela sentia poucas dores. Mas Deus aumentou, multiplicou a dor dela durante a gravidez por causa da consequência do pecado. Porque ela pecou, porque ela desobedeceu. Multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez. Deus não ia multiplicar uma dor que não existia. Com dor darás a luz a filhos. Aí ela passou a dar luz a filhos com dor. E o que acontece? E o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará.
Bem, a mulher é a ordem de Deus, que é dominada pelo homem, não no sentido de dominada erroneamente, que nem hoje os homens querem dominar a mulher. Mas ela é a mulher verdadeira, que é uma mulher de Deus, uma mulher que tem entendimento da palavra, ela é submissa ao seu marido. E o marido sabe tratá-la também, porque os homens de hoje que não tem Deus não tratam a mulher que nem objeto. Mas a maioria das mulheres hoje, porque a tecnologia chegou, hoje o mundo está completamente, não todo, mas porque Deus tem os seus, o mundo está no maligno, né? As mentes humanas fazem a vontade de Satanás, não de Deus. A maioria das pessoas, não todas, porque Deus tem o seu povo, sua igreja, seus escolhidos. Então hoje as mulheres que querem dominar os homens, e muitos homens são dominados pelas mulheres, mas esse é um outro assunto. Por isso que Deus disse, multiplicarei grandemente a tua dor, porque ela já tinha tido gravidez. Então isso mostra claramente que antes da queda, sim, Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Vamos continuar. E olha o que está escrito aqui, Gênesis 3:20. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. Por que o homem deu à sua mulher o nome de Eva? Porque Eva, ela é a mãe de todos os seres humanos. De Adão e Eva vieram toda a raça humana. Toda a raça humana vieram de Adão e Eva. É por isso, meus irmãos, que eu entendo e falo para as pessoas que todos nós somos irmãos. Porque se nós descermos na genealogia, até chegar em Adão e Eva, nós viemos de Adão e Eva, todos somos irmãos em Adão e Eva. Todos viemos de um pai, de um mesmo pai, de uma mesma mãe, de Adão e de Eva. E eles vieram de Deus. Olha o que acontece, mas as pessoas não se têm como irmãos. As pessoas vivem a se matarem, a se destruírem, não se respeitam, porque não tem entendimento. Esse entendimento após o pecado foi corrompido. Hoje, se você passar a entender que todos somos irmãos, você para de maltratar o seu próximo. Você para de tomar o que é dele, a força, de botar uma arma na cabeça do seu próximo, do seu irmão, e tomar o que é dele. Você vai, sim, trabalhar e ganhar com o seu suor, mas não fazer o contrário da palavra. Mas enquanto você não tem esse entendimento, está cego. Você faz a vontade do mal e não de Deus, né? Mas vamos lá. O homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. Eva é a mãe de todos os seres humanos, porque de Adão e Eva veio toda a raça humana. Então isso quer dizer o quê? Que as pessoas trazem um entendimento, quando chega ali naquela passagem que Caim conheceu a mulher, que Deus tinha criado outras pessoas, além daquele casal, que tinha outros. Isso é totalmente loucura, é mentira e engano. A Bíblia não mostra assim. A Bíblia mostra que todos viemos de Adão e Eva, e que antes da queda, Adão e Eva já tinham tido filhos e filhas, e que quando Caim saiu para outra terra, já tinha sua mulher, porque essa mulher já existia, vindo de Adão e Eva, era da família dele, da família de Caim, mas eles podiam naquela época casar familiares, porque estavam no começo, né, da criação. Mas o que acontece, olha, Atos 17:26, a palavra de Deus é muito completa, meu irmão. Ela não nos deixa na dúvida. Quem vive na dúvida é porque não conhece a palavra como está escrito, mas conhece pelos seus entendimentos. E dão entendimentos aos versículos ao ponto que acaba conhecendo erroneamente. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. De um só sangue fez toda a geração dos homens. De um só sangue, Deus, nosso Deus, Senhor Deus, fez toda a geração dos homens. Toda a raça humana veio de um só sangue. Vamos entender. Que sangue foi esse? O sangue de Adão. Por quê? Porque quando Deus criou a mulher, Deus deu um som a Adão e tirou do corpo dele, tirou uma costela e fez a esposa para ele, fez Eva. Então isso quer dizer que Eva é o mesmo sangue de Adão, porque foi tirado do corpo dele, foi tirado da costela dele, é o mesmo sangue. E de Adão e Eva, Deus fez com que nascesse toda a raça humana
de um mesmo sangue, de Adão e Eva. Por isso que eu falo que nós todos somos irmãos em Adão e Eva. Mas as pessoas ficam a trazer entendimentos errôneos. Dizer que Deus criou Adão e Eva, mas além de Adão e Eva tinha outros casais, tinha outras famílias, tinha coisas que realmente só cabe na mente de quem não tem Deus. Na mente de quem está realmente nas trevas. Porque trevas significa ausência de luz, ausência de conhecimento de Deus. A pessoa não tem conhecimento de Deus, ela está nas trevas. Ela não tem conhecimento, ela está na ignorância. Então o que acontece? De um só sangue, Deus fez toda a geração dos homens. De um só sangue, fez toda a geração dos homens. Para habitar sobre a face da terra. Todas as nações que existem, toda a humanidade. Todos aqueles que já morreram, aqueles que vivem e que ainda vão nascer, todos viemos de Adão e Eva, de um só sangue. Nós temos o mesmo sangue. Mas as pessoas não reconhecem assim. Reconhecem das suas maneiras e ficam contra a palavra de Deus, né? Até porque muitos nem creem que a palavra bíblica é a palavra de Deus. Fica difícil para essas pessoas. Mas não é impossível, porque Deus está a receber qualquer pessoa que se chegue a Ele na humildade, reconhece que nada sabe, que é um pecador e que precisa de Jesus Cristo para deixar de ser pecador e se tornar um homem justo, uma mulher justa, na presença de Deus, pela justiça de Cristo. Este assunto sobre lei e graça, sobre justiça, se tornar justo, está num canal, eu vou deixar o link abaixo, para vocês pesquisarem depois, dar uma olhada, porque mostra claramente a diferença entre lei e graça, porque enquanto a pessoa não sabe a diferença entre lei e graça, a pessoa passa a estar debaixo da lei achando que está na graça, e não vive na presença de Deus 100%, vive em parte. Em parte ela crê no que está escrito, em parte ela descrê, porque ela está debaixo da lei. A Bíblia diz que quem está debaixo da lei está amaldiçoado pelo próprio Deus, porque não consegue cumprir a lei, estão debaixo de maldição. Mas pesquise nesse canal que eu vou deixar o link abaixo. Vocês vão saber a diferença entre lei e graça. É um canal que tem ensinamentos realmente da palavra, realmente do que está escrito, não é filosofia de homem, mas é do que está escrito. Peço a vocês que tirem um tempinho para pesquisar depois, dar uma olhada, vão se enriquecer bastante em questão de conhecer a vontade de Deus para vocês, sobre lei e graça. De um só sangue fez toda a geração dos homens. De um só sangue, isso quer dizer o quê? Que aquela mulher que Caim tinha como mulher, veio de Adão e Eva. De um só sangue fez toda a geração dos homens. Porque já existia filhos de Adão e Eva antes da queda. Agora vamos entender o seguinte. Muitas pessoas, estudiosos, eles falam assim. Bem, se existiu filhos de Adão e Eva antes da queda, e estou a mostrar a vocês, biblicamente, que sim, que existiu, que antes de Adão e Eva cair, eles tiveram filhos e filhas. Está escrito, estou mostrando, os versículos estão aí, a palavra de Deus está aí para vocês. Se vocês não crerem, é um problema de vocês, não é comigo. Está aí a resposta para a pergunta de muitos. Mas eles dizem, bem, se Adão e Eva tiveram filhos, e eles tiveram, antes da queda, bem, essas pessoas que nasceram antes da queda, esses homens, essas mulheres, após Adão pecar, todos os filhos de Adão, após a queda, nasceram pecadores. Mas eles não tinham pecado. Por quê? Porque eles nasceram antes da queda. E como eles nasceram antes da queda e não tinham pecado, a morte não poderia tocá-los. Porque a morte não tem legalidade para tocar em quem não tem pecado. A morte ela só tem legalidade para atingir sobre aquele que pecou, sobre aquele que tem pecado. É verdade. Mas como explicar essa pergunta biblicamente? Aqui está. Vamos entender. Porque aqueles filhos de Adão, antes da queda, foram atingidos
pela morte, sem eles terem pecado, a semelhança de Adão, né? Que foi desobedecer a Deus, uma ordem direta de Deus. Mas eles também foram atingidos pelo pecado. O pecado de Adão, não deles. Porque eles nasceram antes da queda. Mas eles foram atingidos. O pecado é algo gravíssimo. Tanto foi naquela época, como é hoje. O pecado é algo tão gravíssimo para o homem, diante de Deus, que Deus precisou enviar o próprio Filho, Jesus Cristo, para se sacrificar, para dar a sua própria vida em nosso lugar, porque a nossa vida, se nós não sacrificássemos a Deus, não serviria, porque já estávamos contaminados. Mas Deus precisou enviar o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter a condição de ter, por Jesus Cristo, voltar novamente a Deus. Porque quando o homem pecou, o homem se separou de Deus. O homem passou a ser semelhante a Satanás. Como assim semelhante a Satanás? Passou a ser desobediente, assim como Satanás é desobediente, foi e é desobediente. O homem passou a ser desobediente a Deus. Então o homem passou a ser semelhante ao diabo. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas quando ele desobedeceu, ele perdeu essa semelhança com Deus, ele passou a ser semelhante a Satanás. Isto é, em desobediência. Mas Deus, por amar muito o homem, e Deus nos ama de uma tal forma que deu seu próprio Filho em nosso lugar, ele já prometeu que ia enviar um que ia pisar a cabeça da serpente, e esse um nascido da mulher ia nos dar condições de voltarmos à presença de Deus. Porque quando o homem pecou, ele foi afastado da presença de Deus, ao ponto que Deus o expulsou lá do jardim do Éden. O expulsou da sua presença. O homem não tinha mais condições de estar na presença de Deus. E todos que nascemos cheios de pecado, né, que nós nascemos com pecado, e aumentamos esse pecado à medida que vamos tendo entendimento e praticando aquilo que é errado, nós nos afastamos mais e mais de Deus. Nós só podemos se chegar a Deus através de Jesus Cristo, pelo que Jesus Cristo fez. Mas isso não é esse assunto. Vamos continuar. Então o que acontece? Então por que esse pecado atingiu esses filhos de Adão antes da queda? Porque eles não pecaram à semelhança de Adão. Eles nasceram antes da queda. Então algumas pessoas dizem assim, não, então deveria, os estudiosos, e pessoas que têm entendimento, mas ainda não compreenderam, mas espero que ao ver esse vídeo possam não guerrear contra essa palavra, porque essa palavra não é minha, é o que está escrito. Mas que eles possam compreendê-la e aceitá-la. Não a minha palavra, mas a palavra que está escrita. Aí eles dizem assim, mas então se esses filhos de Adão nasceram antes do pecado, a morte não podia tocá-los, porque eles não tinham pecado. Então eles deveriam estar vivos até hoje. E existir duas raças. Uma raça após o pecado, uma raça humana após o pecado, e uma raça sem pecado. Realmente. Mas não foi assim. Vamos entender. E Adão disse, Deus falando para Adão, sentenciando Adão por causa da desobediência dele. E Adão disse, porquanto deste ouvidos a voz de tua mulher, olha o problema. O homem, sendo cabeça, deu ouvido à voz da mulher dele. E para uma coisa totalmente errada, né? Que era desobedecer a Deus. E Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, a mulher deu ouvido à voz da serpente, mas o homem deu ouvido à voz da mulher. E Adão disse, porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Bem, o homem, antes do pecado, ele se alimentava da terra, né, dos alimentos, sem dor. E que dor é esta? Vou já mostrar, no próximo versículo eu mostrarei. Vamos entender esse versículo, como está escrito. E Adão disse, porquanto deste ouvido a voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Deus amaldiçoou a terra por causa de Adão. Por causa da desobediência de Adão. A terra passou a ser amaldiçoada, maldita. Maldita é a terra por causa de ti. Agora vamos entender. A terra foi amaldiçoada.
E de onde é que Adão veio? Qual foi a matéria-prima que Deus usou para criar Adão? Não foi a terra? Então, quando a terra foi amaldiçoada, maldita é a terra por causa de ti, por causa de Adão, porque Deus ele cobra aqui de Adão, porque Adão é o cabeça, né? O homem é o cabeça. Ele cobrou aqui de Adão. Ele não disse que a terra era maldita por causa de Eva, mas ele disse maldita é a terra por causa de ti, de Adão. O que acontece? Deus amaldiçoou a terra. E Adão veio de onde? Qual é a matéria-prima de onde Adão veio? Não foi a terra? Adão veio da terra. Foi criado da terra. Do pó da terra. Então, quando a terra foi amaldiçoada, Deus amaldiçoou a terra, Adão automaticamente ficou amaldiçoado, debaixo de maldição. E os filhos, antes da queda, os filhos de Adão e Eva, eles eram provenientes de onde? De Adão e Eva, que era proveniente da terra. Eles também eram terra. Então, por causa do pecado de Adão, a terra foi amaldiçoada. E os filhos de Adão e Eva, mesmo sem terem pecado à semelhança de Adão, eles não pecaram à semelhança de Adão, eles não desobedeceram a Deus da maneira como Adão desobedeceu, mas eles passaram a estar debaixo dessa maldição por ser terra, porque eles foi originado de Adão e Eva, que era pó, foi feito do pó. Como eles foram feitos do pó, a maldição atingiu eles, mesmo sem eles ter pecado à semelhança de Adão, mas por causa do pecado, olha como o pecado é grave. Atingiu pessoas que nasceram antes da desobediência, mas foram atingidos por causa do pecado de Adão. Então, o que acontece? Quando a terra foi amaldiçoada por Deus, Adão, como era proveniente da terra, ele também ficou amaldiçoado. E essa maldição passou a seus filhos, porque eles também eram provenientes de Adão e Eva, da terra. O que acontece? No suor do teu rosto comerás o teu pão. Olha aqui, o significado aqui. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Quer dizer, o homem passou a trabalhar pesado, né? Começou a ganhar o pão de cada dia através do suor do rosto. Antes não era, devia ser bem leve, né? Tudo tinha, né? Sem o homem precisar se esforçar tanto, sem precisar se cansar tanto. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Hoje os homens querem comer o pão da maneira sem suar. Aí passa a roubar, matar, atingir o próximo, tomar o que é do próximo. Mas é antibíblico. Você está fazendo o errado. Arranje um trabalho, passa a trabalhar. E coma do suor do seu rosto que Deus te abençoará. Mas da maneira como você vive, eu digo para os que vivem na prática do roubo, na prática da matança, na prática do mal. Vocês estão embaixo de maldição. Mas vamos continuar. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra. Até o quê? Até que te tornes a terra. A terra não foi amaldiçoada? Por Deus, por causa de Adão. Maldita é a terra por causa de ti. Então, quando a terra foi amaldiçoada, quando Adão pecou, ele deu legalidade da morte entrar na terra. Até que te tornes a terra. O que era tornar a terra? Porque dela foste tomado, olha. Por quanto és pó, e em pó te tornarás. O homem foi criado do pó. És pó, e em pó te tornarás. O homem foi tomado, foi criado da terra. Então, quando Deus amaldiçoou a terra, Adão passou a estar amaldiçoado. E quando Adão passou a estar amaldiçoado, os filhos dele, antes do pecado, também passaram a estar debaixo dessa maldição. Por quê? Porque Adão pecou, Adão desobedeceu, e por Deus amaldiçoar a terra por causa de Adão, eles foram atingidos por causa de Adão. Então, o que acontece? Por causa do pecado de Adão, a morte teve legalidade de entrar na terra. E fazer o quê? Porque aqui está falando da morte, olha, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Quer dizer, o homem foi feito do pó e ao pó voltaria. Por causa de quê? Da consequência do pecado, porque a terra foi amaldiçoada. Então Adão também estava debaixo dessa maldição, porque ele era terra. E os filhos dele automaticamente passaram a estar debaixo dessa maldição, não por causa deles em si, mas por causa do pecado de Adão. E a morte teve legalidade de atingi-los, de chegar até eles. E o que acontece?
Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, esse homem é Adão, e pelo pecado a morte, olha aí, a morte entrou pelo pecado. O pecado entrou por Adão, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. É o que está escrito aqui. Não foi eu que escrevi, não foi eu que inventei. A morte, ela passou a todos os homens. A morte passou a todos os homens. Todos. Os antes do pecado e os homens após o pecado. Os filhos de Adão e Eva antes do pecado, a morte passou até eles. E passou por quê? Como eles não tinham pecado. Mas porque, como eles eram provenientes de Adão e Eva, e Deus amaldiçoou a terra, e Adão e Eva foi formado da terra, ficou debaixo de maldição Adão e Eva, né? E toda a descendência dele por ser pó, por ser terra. Então, quando eles passaram a estar debaixo dessa maldição, a morte passou a todos os homens, passou a eles também. Por isso que todos pecaram, por isso que eles também se tornaram pecadores, porque a morte chegou até eles através do pecado de Adão. É o que está escrito. Olha aqui. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Adão, ele é a figura daquele que havia de vir. Quem é esse aquele que havia de vir? Jesus Cristo. Já estava, Deus já tinha Jesus para vir em nosso socorro, né? Vamos entender. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles. Quem são esses aqueles? Aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão. Essas pessoas aqui são os filhos de Adão e Eva antes da queda. A morte reinou sobre eles também, apesar deles não terem pecado, a semelhança da transgressão de Adão. Eles não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão. Eles não tinham desobedecido a Deus da maneira como Adão desobedeceu. Mas a morte passou a reinar sobre eles também. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado. Quem são aqueles? Aqueles que nasceram antes da queda do homem. Mas a morte chegou até eles, mesmo sem eles terem desobedecido a Deus da maneira como Adão desobedeceu, porque eles eram pó, eles eram terra, eles eram procedentes da terra. A terra foi amaldiçoada, automaticamente eles foram amaldiçoados também, por causa do pecado de Adão. Deus amaldiçoou a terra por causa de Adão, mas eles foram atingidos por causa da transgressão de Adão. Então, quando eles ficaram debaixo da maldição, a morte conseguiu chegar até eles, reinar sobre eles também. Do contrário, eles não poderiam morrer, porque a morte não tem domínio sobre quem não tem pecado. É tanto que Jesus Cristo, a morte não tinha domínio sobre Jesus Cristo. Jesus, ele fala, em sua palavra, a minha vida ninguém a tira, eu a dou. Jesus não podia morrer, ele não tinha pecado, porque ele não nasceu do homem e da mulher da maneira como nós nascemos. Ele nasceu só da mulher, mas mesmo assim, gerado pelo Espírito Santo. Ele não tinha nem mesmo sangue de Maria. Porque se ele tivesse sangue de Maria, ele teria pecado. Porque Maria é descendente de Adão e Eva. Depois da queda, Maria também tinha pecado. Claro, ela nasceu debaixo do pecado, só que depois ela se converteu ao Senhor e ela já estava na graça, porque a graça sempre existiu, só que nós a compreendemos agora, mas Deus sempre usou de graça, da graça com a humanidade. Então ela já não tinha pecado, consciência de pecado. Ela tinha pecado, mas não tinha mais consciência de pecado, porque ela já estava debaixo da graça. Mas o que acontece é o seguinte: se Jesus Cristo tivesse o sangue de Maria, ele tinha nascido pecador também, porque o sangue dela veio de Adão e Eva, depois da queda. Mas Maria, o sangue dela, não, a ciência já explica hoje em dia que pelo cordão umbilical não vai sangue da mãe para o filho. Pelo menos é o que a ciência mostra, né? Ensina, não vai sangue, só vai o alimento. Então, como Maria não teve relações com o homem para ter Jesus, para engravidar, então Jesus não tinha sangue do homem. E por também ter sido gerado pelo Espírito Santo dentro dela e não por uma relação sexual, né, homem e mulher, Jesus não tinha sangue de Maria, então ele não tinha pecado.
Então o que acontece? A morte não tinha domínio sobre ele. Ele diz, a minha vida ninguém a tira, eu a dou. Bem, esse assunto sobre Maria é um assunto que depois, se o seu Deus me permitir, eu criarei um vídeo. Eu mostrarei, estudarei, mostrarei biblicamente sobre lei e graça, que está no canal, que eu já falei, que eu vou deixar o link para vocês. Vocês vão entender o que é lei e graça. Portanto, como bom homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por que a morte passou a todos os homens? Se aqueles homens lá antes homens e mulheres, né? Quando eu falo homem, eu estou falando homem de mulher. Por que passou a todos os homens se eles não tinham desobedecido a Deus da maneira como Adão? Porque eles eram terra, eram provenientes da terra, e a terra foi amaldiçoada, eles se tornaram amaldiçoados também por causa de Adão. Então a morte teve legalidade de tocar neles, de atingi-los e tornar eles também pecadores. E a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, é o que está escrito aqui. É o que está escrito aqui. O entendimento dessa palavra é o que está escrito. Por isso que todos pecaram. E aqui está. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão. Aqueles aqui, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, mas a morte reinou sobre eles. A morte só reinou sobre eles, só teve legalidade de atingi-los, por causa do que Deus amaldiçoou a terra. E eles, por ser terra, porque eles foram criados da terra, né? Porque Adão foi criado da terra, Deus usou como matéria-prima a terra. A terra passou a estar debaixo de maldição, passou a estar amaldiçoada. Adão, como terra, também se tornou amaldiçoado. E eles, por ser originários de Adão e Eva, também passaram a estar debaixo dessa maldição, e a morte teve legalidade de atingi-los. Do contrário, eles estariam vivos até hoje. Por isso, a Bíblia nos mostra claramente que antes da queda já existia filhos de Adão e Eva na terra. Por isso que quando Caim sai para outra terra, ele já leva sua mulher, ele já tinha uma mulher. Porque naquela época não tinha só, as pessoas compreendem que só existia Adão, Eva, Caim e Abel. E que Caim matou Abel, aí ficou só os três. Adão, sua mulher Eva e Caim. Aí eles ficam admirados quando a Bíblia mostra que Caim, ao sair daquela terra, conhece sua mulher e tem um filho. Mas o conhecer ali é no sentido de ter relações. Eles entendem que conheceu, né? Que conheceu a mulher lá naquela terra, que ele saiu sem ninguém, chegou lá e achou aquela mulher lá. E eles não compreendem. Mas a Bíblia mostra claramente que sim, Caim já tinha sua mulher ao sair daquela terra, ao chegar naquela outra terra. Já tinha sua mulher. Por quê? Porque antes de Caim, antes da queda, né? Antes de Caim nascer, antes da queda, já tinham filhos e filhas de Adão e Eva. É o que eu estou a mostrar biblicamente. Está escrito. Não estou a inventar, não estou a criar uma filosofia. É o que está escrito. Que vocês possam entender pelo Espírito Santo de Deus em suas vidas. E aqueles que ainda não compreendem de maneira nenhuma a Bíblia e até não gostam de lê-la, não vou ler não entendo. Continue. Um momento Deus abre seu entendimento, porque não é assim que no primeiro momento que a gente vai ler a Bíblia que a gente entende não. A gente vai lendo, e Deus vai abrindo nosso entendimento à medida que nós insistimos em buscar conhecer a Deus na palavra. Aí chega um momento que Deus abre o nosso entendimento. Porque os apóstolos, os discípulos de Jesus Cristo, andavam com Jesus Cristo. Via o que Jesus fazia. Via todas aquelas operações de milagres, todas aquelas maravilhas que Jesus realizava. Mas eles não compreendiam a palavra de Deus. É tanto que tem uma passagem no Novo Testamento que Jesus ora ao Pai, a Deus, né, ao Pai, para que Deus abrisse o entendimento deles, para que eles compreendessem as Escrituras, para que eles compreendessem a palavra de Deus. Então, se nosso entendimento não for aberto por Deus, através do Espírito Santo em nossas vidas, nós não vamos entendê-la. Porque está escrito o quê? Que a palavra de Deus, ela se discerne espiritualmente. Quem é carnal não a compreende. Parece loucura para as pessoas que são carnais. Para o homem natural. Para o homem que realmente ainda não teve um encontro com Cristo. E muitas vezes se diz cristão. Muitas vezes diz que é de Deus.
mas vive uma vida miserável, porque se sente debaixo do pecado, tem uma consciência de pecador, e realmente é, porque ainda não conhece a Deus, porque está escrito, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele, por não ter conhecido a verdade, ainda está preso, vive uma vida miserável, a culpa o acompanha aonde ele chega, mas ele usa uma capa, mostrando que é um homem de Deus, ou tentando ser, e é bom que você tente, até chegar um momento que Deus abra o seu entendimento e você realmente se torne um homem de Deus, ou uma mulher de Deus. Mas compreendam que o homem sem Cristo, o homem sem o Espírito Santo de Deus na vida, sem ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele é apenas criatura, ele não é filho de Deus. Mas esse é um outro assunto. Está no vídeo, nos vídeos do canal, ao qual vou deixar o link abaixo. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão. O qual é a figura daquele que havia de vir. Adão era a figura de Jesus, né? A figura daquele que havia de vir. Mas o que acontece? Aqueles que não tinham pecado a semelhança da transgressão de Adão também foram atingidos pela morte. A morte reinou sobre eles. Então isso mostra o porquê a geração de Adão antes da queda também se tornaram pecadores. Também foram atingidos pela morte e morreram ao ponto de não estar vivo hoje. Porque se ele não tivesse pecado, a morte não tinha atingido eles. Mas por causa da consequência do pecado de Adão, eles foram atingidos por ser descendentes de Adão e Eva, pó. Assim como nós hoje em dia. Qual é o homem, qual é a mulher que não volta ao pó? Por que volta ao pó? Porque são descendentes de Adão e Eva. Adão foi feito do pó. E a consequência do pecado de Adão é que o homem morresse, que o homem voltasse ao pó. E quem é que desfaz essa palavra? Qual é o homem, por rico, por milionário, bilionário, trilionário que seja, desfaz essa palavra? Os homens tentam, pela ciência, criar coisas que os tornem imortais. Mas ninguém consegue e nunca conseguirá. Porque todos somos imortais em Cristo. Mas não nesta terra vivendo debaixo do pecado, tentando ser imortal, longe de Deus. Todos voltam ao pó. Ninguém desfaz essa palavra porque é a palavra de Deus. Se a palavra bíblica não fosse a palavra de Deus, o homem conseguia arranjar um meio de não voltar ao pó. Mas ninguém consegue, porque a palavra de Deus não é a palavra do homem. Vamos acordar, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos entender. Então o que acontece? Mostrei biblicamente que antes da queda do homem, Adão e Eva já tinham filhos e filhas. Por quê? Porque Deus criou o homem e mulher os criou. E os abençoou e mandou que eles se frutificassem e multiplicassem. Que ele enchesse a terra de gente, ó. Enche a terra de filhos, ó. Tenham muitos e muitos filhos, eles já tinham. E o que acontece? Todo ensinamento contrário, todos os ensinamentos que eles criam aí, teorias, que Deus tinha, além de Adão, tinha criado outros casais, que Deus tinha criado outras raças, isso e aquilo. Todos esses ensinamentos se encaixam aqui nesse versículo, ó. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Romanos 1:22. É sabedoria do homem. É loucura. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Bem, quem crê nesses ensinamentos errôneos e defende com unhas e dentes, esses sábios que trazem esse ensinamento para o homem, independente da Bíblia, indo contrariamente à palavra de Deus, eles se encaixam todos aqui nesse versículo. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. São loucos, são tolos. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Não sou eu que digo, meus irmãos. É a palavra de Deus. Então que o Senhor Deus possa, e Deus pode, mas que vocês possam deixar com que a palavra de Deus os transforme, os liberte, com que a palavra de Deus renove seus entendimentos, que a palavra de Deus venha tirar vocês do reino de trevas
de Satanás e os trazer para o reino de luz de Jesus Cristo, o Filho amado de Deus. Que vocês possam realmente se tornar filhos de Deus, saindo debaixo da lei e vindo a estar realmente debaixo da graça. Que vocês possam entender realmente o que é graça, porque nos é pregado uma falsa graça na religião. E essa falsa graça, ela nos afasta de Deus, porque elas mostram que as pessoas estão na graça, mas as pessoas continuam com consciência de pecado, de pecador. Elas não têm a certeza que Jesus já os perdoou. É tanto que nem certeza da sua salvação eles têm. Muitos não têm a certeza da salvação. Por quê? Porque se sentem tão pecadores, tão malignos, e não compreendem que já estão perdoados em Cristo. Eles não aceitam esse perdão por completo, aceitam em parte, que eles estão longe de Deus. Mas que Deus os abençoe, que Deus os transforme, que Deus os liberte, porque é pela fé em Jesus Cristo, é pela fé na palavra de Deus que nós somos libertos. Mas para isso precisamos estudá-la, precisamos lê-la, precisamos buscá-la, dobrar o joelho e orar ao Senhor para que o Senhor abra o nosso entendimento. Precisamos compreendê-la pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Enquanto o homem não tem o Espírito Santo de Deus na vida, a Bíblia diz que nem de Cristo ele é. Está escrito lá em Romanos. Enquanto o homem não tem o Espírito Santo, nem de Cristo ele é. Então como é que ele vai compreender a palavra de Deus? Que o Senhor os abençoe mais e mais, em nome de Jesus. Amém.